Boa noite, irmãos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a esta quarta-feira, onde nós temos aqui a programação, onde nós temos uma palavra, uma breve reflexão aos nossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Ferrari, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Creia, juntamente com o pastor Roberto Schenck e com o pastor presidente, o pastor Roberto. Então, nessa quarta-feira eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, uma reflexão que já tocou profundamente o meu coração, que está no livro de Daniel, capítulo 3. Antes de eu entrar diretamente no texto, eu vou trazer um pano de fundo para os irmãos, para que a gente entenda o contexto dessa passagem e a gente entenda a partir do texto que será lido. O livro de Daniel ele é muito conhecido pelo próprio personagem de Daniel, mas hoje nós vamos estar falando aqui de Mesaque, Sadraque e Abidnego, que são os três amigos de Daniel descritos na palavra do Senhor. Daniel e esses três amigos eles passaram por um processo seletivo para trabalharem no palácio. Então eles tiveram essa condição. Daniel foi trabalhar muito mais próximo à grande liderança, enquanto os três que eu acabei de citar o nome foram trabalhar em outra parte dentro do palácio. Um pouco mais para frente, nós vamos contar a história aqui, após passar esse processo seletivo. O rei Nabucodonosor ele criou uma estátua, e existia naquela época ali uma lei, uma diretriz onde ao tocar alguns instrumentos, ou ouvir alguns instrumentos serem tocados, que toda a população deveria parar e se ajoelhar e adorar aquela devida estátua. Acontece que esses amigos de Daniel, esses judeus, eles não prestavam culto a um outro Deus, eles tinham total entendimento dos seus princípios e a quem deveriam adorar, e assim não o fizeram. Então eu vou acabar agora dando continuidade na leitura do texto, com essa introdução para os irmãos entenderem em qual contexto nós estamos falando. No capítulo 3 de Daniel, a partir do versículo 8, diz assim: Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: Que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a esta ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não respeitam o Senhor, nem prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e eles lhe disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o jogassem na fornalha.
Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Amados, a continuidade do texto, o rei Nabucodonosor se dobra ao nosso Senhor. Ele permite então que Sadraque, Mesaque e Abednego não precisem se dobrar a sua estátua, e muito mais do que isso, né? Ele presta uma diretriz para toda a região para que não falem mal do Deus de Israel, não causem tumulto contra o Deus de Israel e contra os seus adoradores. Amados, quando nós olhamos para o livro de Daniel, muitos de nós lembramos de Daniel na cova dos leões, Daniel interpretando sonhos e assim em diante. Lembramos também muito de Nabucodonosor, que é uma figura muito importante nessa passagem que nós estamos refletindo. Mas esses 3 amigos aqui, para muitos de nós, eles passam desapercebidos. Mas hoje, nessa noite, esses amados aqui vão falar ao nosso coração pelo legado que eles deixaram. Amados, nós não somos chamados para viver um Deus complementar. Quando eu e você nos convertemos a Cristo Jesus, viramos a nossa vida 180 graus. O nosso alvo, o nosso foco e a nossa forma de viver é totalmente alterada. A partir deste momento, Jesus Cristo ele passa a ser o nosso Salvador, mas também nosso Senhor. E quando nós olhamos para este aspecto de ver Jesus Cristo como Senhor, traz a conotação de governo, traz a conotação que eu me submeto ao governo de Cristo e aquilo que Ele quer para a minha vida. Em termos de instruções, diretrizes, princípios, o seu grande plano para a minha vida e através da minha vida. O problema, amados, é que quando nós olhamos para Deus e buscamos e decidimos seguir a Jesus Cristo e trazemos Ele para a nossa vida achando que Ele vai ser um Deus complementar. Como assim Deus complementar, Felipe? Um Deus que vem para somar naquilo que eu quero de sucesso. Um Deus que vem para me ajudar a buscar aquilo que eu quero como alvo. Deus não veio para agregar na nossa vida aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos, para suprir os nossos desejos. Quando eu e você aceitamos Cristo Jesus, é uma reviravolta na nossa vida. É uma reviravolta em quem nós somos, em quem Deus é, em quem Deus quer que nós desejamos, quem Ele quer que nós sejamos. É o desejo dele agora que vive e deve reinar. Esses 3 jovens, eles tinham acabado de passar por um processo seletivo, um grande processo seletivo, uma grande honra, uma grande oportunidade, trabalhar no palácio. E logo depois disso eles têm um grande desafio. Com certeza na cabeça deles já passava a interrogação: opa, se nós não adorarmos essa estátua, será que nós vamos perder os nossos empregos que acabamos de ganhar? Será que de repente nós não poderíamos aqui realmente escondidos, sem ninguém estar nos vendo, ajoelhar para essa estátua e fazer de conta que estamos adorando ela? Porque quer saber de uma coisa? Ninguém está vendo, nós não vamos perder o nosso emprego, esse grande emprego que nós conseguimos aqui no palácio. Mas muito mais do que o receio, ou muito mais do que o desafio que estava batendo a porta deles, que era perder este emprego, era o risco de morrer. Porque ali o próprio decreto falava isso e Nabucodonosor ficou muito, muito furioso. E fez o quê? Colocou a prova deles de serem colocados na fornalha.
Amados, quando eu e você nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, a nossa vida muda por completo. E os desafios, eles vêm muitas vezes para nos testar onde está o nosso coração. Quando eu e você vivemos um Senhor Jesus complementar em nossas vidas, na grande maioria das vezes nós vamos titubear. E nesses momentos que a nossa fé, os nossos princípios forem colocados à prova, nós vamos negar. Nós vamos dar um jeitinho e vamos adorar aquilo que precisa ser adorado para que a gente não perca aquilo que a gente não quer perder. Amados, nós somos uma grande fábrica de ídolos. Talvez o nosso ídolo não seja um ídolo de uma estátua de ouro. Talvez o nosso ídolo seja o nosso carro. Talvez o nosso ídolo seja o nosso imóvel, seja a nossa profissão. De repente seja a nossa própria família. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus e toma o lugar de Deus, ele é um ídolo para mim. Ele me consome, ele vira prioridade, ele vira razão de eu viver. Então, amados, um grande termômetro se Deus tem sido um Deus apenas na nossa visão, um Deus que eu permito que ele venha só para complementar, só para agregar naquilo que eu já vivo, é eu ter ídolos. Nós precisamos de antemão fazer uma grande reflexão. Deus tem sido prioridade na minha vida? Eu tenho vivido aquilo que Deus quer para mim? Um grande termômetro, amados, é o teor das nossas orações. As nossas orações, nossas petições, elas são orações onde eu peço só para Deus vir somar naquilo que eu tenho como prioridade, como desejo? Ou é uma oração, ou são orações, eu digo, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Quais são os passos que eu devo viver? Senhor, me guia para que eu seja relevante para o teu reino, para que eu faça diferença, para que eu cumpra o plano do Senhor. Amados, quando eu e você entendemos que o nosso Deus não é um Deus complementar, ele deve ser a razão do nosso viver, nós entendemos o grande plano, a grande comissão que nós somos convocados a vivenciar. Nós entendemos os dons, nós entendemos os talentos, nós entendemos os ministérios, nós entendemos a chamada, a vocação que Deus tem para as nossas vidas. Agora, quando Deus, ele é um Deus complementar nas nossas vidas, nós vivemos uma vida alheia a isso, nós vivemos uma vida secundária, uma vida longe, distante de tudo isso que o Senhor quer para as nossas vidas e de tudo isso que nós vemos através da palavra do Senhor descrita que muitos homens e mulheres vivenciaram. Então, o primeiro desafio, a primeira reflexão que eu queria trazer para os amados nesta noite através desse texto é: o Senhor é Senhor de nossas vidas? Ou Ele é um Deus que eu permito, que eu quero chamar Ele para andar comigo simplesmente para responder os desejos do meu coração, para que Ele possa me ajudar a conquistar o sucesso, as prioridades que eu tenho nessa terra? Segundo, amados, e a última reflexão que eu queria trazer para todos nós nesta noite, é que o fato de eu e você termos Jesus Cristo em nossas vidas não vai nos isentar de passarmos por lutas e desafios. O Senhor mesmo nos diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, anteriormente ele fala: neste mundo tereis aflições. Amados, o fato de eu e você termos Cristo não quer dizer que eu e você não vamos ficar doentes, que em algum momento nós não vamos ficar desempregados. Cristão fica desempregado, cristão fica doente, cristão morre, amados. Nós precisamos entender que o fato de nós termos Deus, que nós sermos seguidores de Jesus Cristo, sermos morada do Espírito Santo, não nos isenta das lutas e desafios dessa terra. Mas as lutas e desafios dessa terra nos fazem crescer. As lutas e desafios dessa terra nos fazem passar com Deus de uma forma diferente. Nós não passamos sozinhos. E talvez em alguns momentos Deus possa nos dar total livramento, nos trazer a cura,
nos trazer o cuidado. Mas se não trouxer, ele continua sendo Deus. E essa verdade era uma verdade no coração desses 3 jovens. Porque eles dizem para Nabucodonosor: se Deus não nos livrar da fornalha, ele continua sendo Deus. Mas se ele nos livrar, ele também é Deus. E assim nós vamos viver esse desafio. E assim eles foram para a fornalha. Graças a Deus, e literalmente graças a Deus, eles tiveram o livramento na fornalha. Mas, amados, se eles não tivessem, eles estavam firmes e fortes sem negar a Deus, e Deus continuava sendo Deus e sendo glorificado. Precisamos, amados, viver os desafios dessa terra e entender que Deus, como diz o salmista no capítulo 46, Ele é a nossa fortaleza, nosso porto seguro, nosso socorro bem presente no momento da angústia. Os desafios, eles estão aí, eles são diários. E Deus é um Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Eu e você não estamos sozinhos. Não negue, amados, Deus perante os desafios. Se for da vontade dele, ele vai nos dar o livramento, a cura, o suporte, o escape, o consolo. E ele vai ser glorificado através de nossas vidas. Os desafios nos fazem crescer. Tiago, capítulo 1 e Romanos 5 falam um pouco mais disso, da grande alegria de passar por provações, de passar por dificuldades, porque elas geram transformação em nós, porque elas geram em nós crescimento, e nisso tudo Deus é glorificado. Muitas vezes nós passamos na leitura e até repetimos dentro da igreja ou até em nossos lares o grande versículo de Romanos capítulo 8 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, se eu e você fizermos uma revisão de nossas vidas, quantas lutas nós passamos até agora que forjaram o nosso caráter, que mostraram se nós estávamos distantes ou não de Deus, que nos fizeram nos aproximar dele, que nos fizeram crescer na fé e que Deus foi glorificado. É verdade? Não é, meus amados? Então nós precisamos entender, nós precisamos olhar com um olhar diferente os desafios dessa vida. E quando tivermos diante dele, assim como esses 3 jovens, dizendo assim: esse desafio é para eu passar agora, Deus vai comigo. Se me livrar, o Senhor é Deus. Se não me livrar, o Senhor não é Deus. O Senhor continua sendo Deus. Até porque assim, amados, eu quero terminar essa palavra com o seguinte fato. O maior desafio, o maior problema e a maior luta que eu e você temos, já foi conquistada a vitória na cruz do Calvário, que é a condenação. Não existe mais condenação sobre as nossas vidas. Nós que temos Jesus Cristo, nós não vamos passar a eternidade no inferno. Então, se algum desafio dessa terra nos fizer falecer, nos fizer perder tudo, não chega aos pés da grande solução que Cristo conquistou na cruz em nosso favor. Deus nos abençoe muito, amados, que possamos ter o coração como esses 3 jovens. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.